Eu sou Renata Casagrande Galiotto, tenho 55 anos, casada, 2 filhas, empresária. Está no ar o seu Pode Mais. Quem também aceitou o desafio de empreender, aceitou o desafio do mundo dos negócios, é a Renata Galiotto, ela que é CEO da CIAMED aqui no município de Encantado. Ela inicia contando pra gente como surgiu a CIAMED, né, e a sua experiência então no mundo dos negócios. Bom, eu vou voltar um pouquinho bem rapidinho. Como eu falei, meus pais são de Vespasiano Corrêa. A gente brinca, mas eu nasci na roça, na colônia, a gente fala de roça, né, pra gente no interior, eu nasci na colônia. Fiquei na colônia até uns 13 anos. Terminei o primeiro grau, daí o segundo grau não existia em Vespasiano, eu tive que estudar fora. Eu fui estudar em Guaporé, no Colégio das Freiras, Scalabrini, onde me formei professora. Eu não queria sair de casa, eu só quero citar, uma amiga minha ontem falou, e eu achei importante e oportuno, citar o poder que tem a palavra na hora certa. E o poder que tem uma mãe e um pai, quando por lucidez, por iluminação, na sua sabedoria, porque o meu pai não fez a 5ª série, nem minha mãe naqueles anos, 4ª série se fizeram, sabem fazer sua assinatura, sabem ler da forma deles, mas sabem ler, sabem assinar seu nome e escrever. Mas eu não queria estudar, eu queria ficar em casa, porque aqueles anos, há muitos anos atrás, o sonho de qualquer adolescente que estava em casa era ou ficar em casa ou ser professora, era o sonho de todo mundo. E eu queria ser professora e lecionar numa escolinha lá do interior, lá no Palacim, que eles chamavam em Vespasiano. E a minha mãe dizia para mim, não, eu não quero que tu tenha o mesmo futuro que eu. Eu não quero ver a minha filha em casa sem estudar. A mãe e o pai vão trabalhar e fazer o máximo, mas tu vai estudar. E eu chorava, desesperadamente, suplicando para minha mãe e para o meu pai que eu queria ficar em casa. Meu pai até, de pena, até teria aceitado. A minha mãe pegou uma vara e ela disse para mim, está vendo essa vara aqui? Tu vai voltar para Guaporé e tu vai estudar. E tu vem para casa no final de semana, mas tu não pensa em ficar em casa. E eu fiz daquilo um esforço muito grande, trabalhava de empregada doméstica em Guaporé e fazia magistério de tarde no Scalabrini para me pagar o colégio, porque naqueles anos não existia carteira assinada, você trabalhava para ter um lugar para dormir, para ter o que comer e para pagar o colégio. Então você já ficava feliz por causa disso. Então me formei professora, para vocês entenderem. Aí eu resolvi ir para Porto Alegre, porque daí eu queria fazer faculdade. Com uma amiga minha, a gente foi para Porto Alegre. Nunca tinha ido a Porto Alegre. Chegamos na rodoviária e ficamos esperando a tia dela vir nos buscar e que aquela tia não chegava nunca. Começou a escurecer e começou a bater o desespero na gente. O medo da cidade grande. Medo da cidade grande, aquela rodoviária, nunca tinha ido a Porto Alegre. Aí a tia dela veio nos buscar e ali começou a minha vida. Então assim, eu fiquei durante um tempo na casa dela. Depois eu fui procurar um apartamento antes de procurar emprego para alugar. Nessa imobiliária que eu fui, ela me disse o seguinte, mas como é que tu quer alugar um apartamento se nem emprego tu tem? Tem um cartão aqui de um rapaz que acabou de passar aqui que está procurando pessoas para trabalharem no telemarketing. Eu peguei o cartão, imagina, até eu chegar na Otávio Rocha, que eu não conhecia nada no centro de Porto Alegre, caminha e pede, vai, e um te manda para um lado, um te manda... Mas cheguei naquele lugar, fui fazer minha primeira ficha de emprego. Aí fiz a primeira ficha de emprego, vocês imaginam, né? Uma menina do interior, falando com sotaque do interior, vestida como a gente se veste no interior, né? Não que seja, né? Mas a capital sempre teve diferença, né? Do interior. Hoje já não tanto. Mas vocês se imaginam isso há 30 anos atrás. A diferença era muito grande. Preenchi minha ficha e tal, ele me botou para fazer o teste de datilografia, porque naquela época a gente fazia o teste de datilografia. E tinha umas meninas já contratadas ali no escritório que elas olhavam para mim e riam, sei lá, eu me senti tão mal, que eu peguei a folha da máquina, rasguei toda, botei no lixo e fui embora.
E o gerente me pegou no elevador e disse assim, tu tá louca? O que tu tá fazendo? Que tu pensa? E olha, quando a gente é jovem, né, e inconsequente, eu disse para ele assim, olha, eu sou do interior, mas não está escrito palhaça na minha testa. Quem não quer ter um emprego sou eu. Ele me perguntou, mas por quê? Aí eu comentei com ele, ele disse, então faz o seguinte, volta amanhã, faz o teste com mais calma. Pensei, não vou voltar. No dia seguinte, 3 horas da tarde, mais ou menos, na época dos orelhões, né? Botei uma ficha, embaixo tinha um orelhão e liguei para cima no escritório. E ele me disse assim, vem aqui, tem mais 3 pessoas disputando a vaga, mas vem. Dei um tempinho e fui. E ele me colocou para fazer o teste de datilografia no depósito, sozinha daí. Aí eu fiz o teste de datilografia, ele veio corrigir, e ele me perguntou quanto eu queria ganhar. Sem noção nenhuma de Porto Alegre, de custo de vida em Porto Alegre, eu pensei, bom, o salário mínimo tá bom para mim. Eu comentei com ele, disse, o salário mínimo tá bom para mim. E ele me disse assim, se vê que tu estás chegando em Porto Alegre. Tu não vai sobreviver com salário mínimo em Porto Alegre, pagar aluguel, comer, fazer as coisas que tu quer. Eu te dou o dobro, começa amanhã. Eu fiquei desempregada 3, 4 dias em Porto Alegre, comecei a trabalhar num atacado de lentes para óticas. Por isso que o nosso primeiro negócio foi ótica. Porque eu atendia e vendia para esse atacado. Para todas as óticas do Rio Grande do Sul, os blocos de vidro que depois eram feitas lentes de grau. Ali então, foi meu primeiro emprego, comecei como televenda, vendendo. Fui fazer o curso de ótica, aproveitei o tempo, me formei, sou formada até hoje, assino pelas lojas também, em ótica. Nesse período foi aí que eu conheci meu marido, que trabalhava no banco também, então minha vida começou nesse... 6 meses depois, abri uma vaga para gerente, que o gerente foi embora, eu participei da vaga e assumi a gerência do escritório. Uma baita experiência. E daí eu pedi para sair, foi meu único emprego, porque aí eu montei uma ótica, comecei com uma ótica e pedi para sair. Então eu só tive um emprego desde então. Aí eu vim embora de Porto Alegre. Vocês vão dizer, o dinheiro é essencial, a gente precisa para ter qualidade de vida, ter N coisas, mas ele é bom no limite certo, na hora certa, e que a gente possa pegar o excedente, quem me conhece bem sabe o que eu estou falando, para que a gente possa ajudar as pessoas que literalmente necessitam. Porque eu faço isso da minha vida, quem trabalha comigo e me conhece sabe que chega ajuda para muitas pessoas sem saber que sou eu, que não precisa saber. Eu um dia vou partir também e eu vou deixar algum legado, se eu souber aproveitar esse tempo curto de passagem aqui. E eu sempre, desde então, trabalho a minha vida. Eu não deixo de ser uma pessoa forte, eu não deixo de ter personalidade forte, eu não deixo de me posicionar. Muito pelo contrário, eu aprendi a lutar muito mais com foco e determinação por aquilo que eu acredito. Mas sem me desviar dos meus valores, de me desviar de ser um exemplo. A gente erra, faz parte, a gente aprende, mas às vezes aquele erro não seja intencional e seja consciente, que a gente comete muitos erros inconscientes, mas ter a humildade de reconhecer também, recomeçar e pedir desculpas. Então, parte da minha vida foi isso. Então, depois eu já estava morando em Encantado, já tinha ótica, meu marido trabalha com as óticas, e naquele período, a Rafa tinha 4 meses, surgiu na UBRA a faculdade de optometria. A faculdade de optometria me dá o direito, naquela época, de poder abrir um consultório e receitar óculos. Não me formei médica, porque oftalmo tem muita diferença. Eu pensei, meu Deus, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Meu marido disse, olha, eu prefiro que tu vá, porque eu nunca gostei muito, né? E eu amo sala de aula. Vocês imaginem, eu acordava às 4 da manhã, ia para a UBRA com o TP. Eram 5 horas de viagem que ele ia parando. Então eu fazia isso. A Rafaela tinha 4 meses. Ninguém acreditou que eu ia me formar. Me formei em 4 anos e meio ainda, porque eram 5 anos. Mas eu aproveitava fazer o máximo de cadeiras que eu podia para otimizar o tempo. A Rafaela tem trauma até hoje, porque ela acordava, mãe, eu não estava em casa. E eu tenho ainda esse sentimento de que
a Rafa tinha 4 meses, então 5 anos eu não fui buscar minha filha no colégio, sabe? Então, é ônus e bônus, tem seu preço também. Sempre. E não é barato, tá? E até hoje eu tento compensar, mas aquilo faz falta para ela e faz falta para mim. Já a Gabi eu praticamente criei. Então, dentro da universidade, começou a ter um determinado conflito, porque se eu voltasse para as óticas, tá, não dá certo marido e mulher trabalhar junto. Então, eu optei por me reinventar. Eu tinha que fazer uma escolha. Se eu voltasse a trabalhar dentro das óticas, pode ser que meu casamento, né, não estaríamos juntos até hoje. Aí, conversando com o meu professor na faculdade, meu orientador, que é um neurocirurgião, falei para ele, ele disse, tu tá triste? Aí eu comentei, né? Aí ele disse assim, mas o que tu pretende fazer se tu te formou para isso? Eu disse, olha, professor, não sei, mas não sei se vou conseguir exercer, vou ter que fazer algumas escolhas. Aí ele me disse assim, vai para casa e pense em alguma coisa. E aí, nós trabalhávamos com as prefeituras e sindicatos vendendo óculos. Eu disse, não, vou abrir uma farmácia, Santa Inocência, e vou vender para as prefeituras. Quando eu comentei com o meu professor, já tinha contado com as prefeituras, ele disse, por que você não monta um atacado? Eu disse, mas não tenho dinheiro, professor, como é que eu vou montar um atacado? Não tenho dinheiro. Aí, atacado, na minha concepção, encurtando a história, ele falou, vá para casa e estuda se tem algum. Em casa de noite, sabe, a gente acorda às 3 da manhã, se encosta na cama e começa a pensar, né? Eu disse, me dei conta, eu disse, ele quer que eu abra uma distribuidora. Aí eu voltei e disse, professor, o senhor quer que eu abra uma distribuidora? De fato, lá não tem. É isso daí. Eu disse, mas professor, não tenho dinheiro. Não conheço ninguém. Ele disse para mim, eu vou te apresentar um amigo meu, vizinho meu de apartamento, que ele representa uma grande indústria. Se este cara, se tu conseguir vender ideia para esse cara comprar ideia, e ele te abrir a oportunidade, eu acho que tu tem que encarar. E aí eu fui encontrar 2, 3 vezes com ele e nasceu a Ciamed. As pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. E a coragem também. Sim. Porque assim, ó, eu não tinha dinheiro para montar uma distribuidora. Aí comecei com a distribuidora no prédio do Beneduzzi, no 4º andar, numa salinha, a Ciamed, com eu e um colega de trabalho que passou no concurso do Banco do Brasil depois, um computador e uma folha, um maço de folha em branco. Aí eu comecei a contatar, meu cunhado tinha contatos, começou a me passar contatos, chamar os representantes de indústria com uma agendinha, eu anotava tudo, porque eu não sabia nada. Então eu anotava todas as dicas, eles iam embora e eu estudava. Não foi fácil, tá? Porque a gente vai adquirindo conhecimento e as mazelas de cada negócio com o andar da carruagem. Então assim, ó, comecei no 4º andar, quase quebrei 2 vezes, chorei absurdamente, pensei em desistir, achei que não ia dar volta, que eu ia perder tudo. Meu Deus. Aí a gente começou a crescer, nós fomos lá para o prédio em frente à Dália, onde hoje tem agropecuária. Saímos de lá para vir para cá, numa negociação com a prefeitura, com retorno de ICM, empregos, e com a empresa Baldo, que eu sou muito grata até hoje, que aqui era do Baldo, grata tanto à prefeitura, o prefeito, o pessoal que estava na época, que acreditaram que era possível, que eu podia ser uma empresa que podia progredir. Junto com o Baldo, adquirimos essa sede, que eu paguei parte foi paga em retorno de ICM, e hoje a gente está aqui na sede própria, que era o antigo Baldo, a gente reformou, e com muito, te encurtando a história, com muito trabalho, muito foco, muita determinação. Renata também, né, detalha aí os desafios do mundo do empreendedorismo. A gente cria um cascão, né, uma barreira, porque nesse mundo de negócios, a gente fala muito do empreendedorismo feminino. Gente, empreender é difícil, tanto para homem quanto para mulher. Mas, principalmente no país que a gente vive, onde a gente tem uma diversidade, principalmente tributária nesse país, que cada estado tem uma forma, cada um tem, e é muito complexo. Então, nisso,
tu entender como funciona o Brasil, as leis. Todo dia tu abre o computador, tem uma normativa nova, tem uma lei nova que tu tem, uma exigência nova. Então, tu passa mais em função de atender isso do que propriamente trabalhar. Comprar e vender é o que menos dá trabalho. O que mais trabalho dentro de uma empresa é regulatório, é fiscal, é tributário, é logística, né? O custo da logística nesse país. E os desafios de estar encantado, os desafios de não ter tanta opção de transportadora, não tem N coisas que você teria se estar num grande centro. Os desafios de trazer um presidente de uma multinacional até Encantado. Essas pessoas vêm até Porto Alegre, fazem reunião numa hora e voltam, viram Encantado, perdem o dia. Então, ser mulher, estar no interior, em Encantado, numa cidade pequena, de repente foi um dos maiores desafios que eu encontrei. Mas também encontrei pessoas maravilhosas no meio do caminho, uma equipe maravilhosa que a gente construiu aqui. Tem muitas pessoas que já estão 10, 15 anos aqui dentro. Depois ainda eu contratei na época uma gerente, que é a Patrícia, que está em São Paulo, que cuida, e que hoje faz parte, tá? Que eu digo assim, é minha sócia, tá? Que está em São Paulo também, a unidade de Santa Catarina, a unidade do Espírito Santo, agora abrindo a unidade no Paraná. Mas tudo passa por determinação, conhecimento constante, conhecimento na escala do infinito. Não pode, eu nunca parei de estudar. Recentemente fiz Stanford agora, já estou vendo que faz mais de 6 meses que eu parei de estudar. O ano que vem eu tenho que voltar para alguma sala de aula, estou vendo algum curso internacional, alguma coisa que eu possa entender um pouco mais de mundo, porque quem lidera, o desafio de liderar hoje, o desafio de ser mulher, ser líder, ele é muito maior porque o smartphone nos trouxe uma facilidade de conhecimento, computador, a internet, as redes sociais, um acesso ao conhecimento muito grande. E quem é líder não pode estar sempre num estágio acima de quem ele coordena, porque ele corre o risco de perder credibilidade e respeito. E aí você não vai conseguir ser exemplo. Você não vai conseguir fazer com que sua equipe se espelhe em você. Então o líder hoje, ele não pode, sob hipótese alguma, entrar em zona de conforto. Porque o espaço que o tempo que a gente demora para crescer é muito grande. Mas o tempo que a gente, para perder isso tudo, ele é muito mais rápido, ele é muito mais curto. Então, hoje eu me vejo nisso. A empreender, ser mulher, empreender, há uma dificuldade maior, sim, que muitas vezes a gente não consegue expressar em palavras. Só quem é mulher, só quem está à frente, só quem está liderando, está abrindo um negócio, querendo abrir um negócio, é que sente na pele as dificuldades e as barreiras que elas encontram, que a gente encontra para progredir. E parece, para nós mulheres, que eu acho que é isso que a gente está tentando, e eu tento quebrar o tempo inteiro, eu falo o tempo inteiro, que parece que para nós mulheres a gente tem que estar sempre provando para os outros em dobro que a gente é capaz. Parece que para nós mulheres, nós temos o desafio conosco mesmo de estar nos provando a nós mesmas que nós somos capazes. Nós temos a dificuldade de se posicionar de uma forma... Olha, a mulher muitas vezes já chega numa sala de reunião para falar com alguém com aquela timidez, por exemplo, assim, olha, você, por favor, poderia me dar acesso à sua agenda, um exemplo? Ao invés de chegar e dizer, olha, veja um horário na sua agenda, qual o horário que você tem hoje? Nós chegamos numa forma, e eu já observei em várias palestras que eu dei, nós chegamos numa forma mais tímida, a gente já chega, sabe, com aquela coisa mais para trás, até na hora de pedir. Não é se impor, mas solicitar, pedir de uma forma fechada, de uma forma incisiva, de uma forma que as pessoas que estejam aí já notem que você tem personalidade, que você sabe se posicionar, que você sabe o que quer. E isso a gente transpira e demonstra na forma como a gente olha, na forma como a gente se posiciona e como a gente solicita e fala as coisas. Comecem a reparar em homens executivos a forma como eles se direcionam numa reunião. Se você sentar numa reunião entre homens e mulheres, você vai ver a diferença
de posicionamento e de como um homem questiona, de como uma mulher questiona. Então, isso já nos coloca também num nível mais abaixo quando a gente briga com a igualdade. Então, saber como se posicionar, saber como perguntar, saber a hora certa de olhar no olho, firmemente se posicionar e equilibrar 2 pesos e 2 medidas é mais difícil para a mulher. Porque nós mulheres somos mãe, somos dona de casa, somos mulheres. E como mãe, nós temos sempre aquela coisa de abraçar, de apaziguar, num tom mais baixo, as mesma coisa com os filhos, sabe? E a gente automaticamente acaba trazendo esse perfil para o meio empresarial. Não. Para o meio empresarial, se você quer empreender, vai ter momentos que você vai precisar abraçar e ser aquele instinto de mãe e de mulher com a sua equipe. Mas quando você for para uma reunião de negócio, quando você vai lutar pela sua empresa, quando você vai buscar algo, não. Você tem que incorporar uma outra mulher, uma outra pessoa, não deixando de ser mulher, de ser feminina, porque isso tudo também tem seu peso. A gente não precisa se masculinizar, mas a gente precisa sim se igualar na linguagem, se igualar no olhar, se posicionar de forma correta, ser incisiva naquilo que você acredita, naquilo que você foi buscar, naquilo que você quer, estar focada e determinada. E você tem que estar preparada psicologicamente para mexer nesse tabuleiro, nesse jogo de xadrez. Que também é necessário. Se faz muito necessário. Se faz muito necessário. Por isso que eu falo, fica muitas vezes difícil nós mulheres falarmos porque a gente sente na pele. O quanto hoje está um pouco mais fácil, sim. Mas você imagina que a CIAMED entrou em 20 anos, lá atrás, quando eu comecei a CIAMED. Raras as mulheres até hoje neste meio. Porque a indústria farmacêutica ela é uma indústria de águias, top de linha, né? Porque detém a vida na mão. Elas são pessoas extremamente treinadas, capacitadas, que movimentam uma economia gigante no país e no mundo, e que cobram de você. Eu hoje trabalho nós trabalhamos com multinacionais. Elas não precisam estar dentro da tua empresa para te ensinar a trabalhar. Elas se disciplinam à distância. E você se obriga, tá, a evoluir. Não há como não evoluir. E hoje, que eu vejo um dos grandes desafios até para o momento que a gente vive, de mundo, de país atual, e conversando com vários empresários que a gente conversa, o desafio é igual, tanto para homem quanto para mulher. O desafio de empreender hoje, ele é igual. O que torna diferente é como a mulher se posiciona no mundo dos negócios. Muitas vezes não é nem o homem, é nós que não nos enxergamos da forma como nós temos que nos enxergar e não acreditamos na força, na capacidade que temos. Porque na capacidade, na forma de empreender, eu acho que a gente até tem vantagem sobre o homem. Porque a gente enxerga 360 graus brincando, né? O homem é mais limitado na sua visão, ele mesmo reconhece. Nós conseguimos focar várias coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes o homem tem mais dificuldade de focar várias coisas. Então a gente brinca. Mas por que a gente briga tanto nesse empreendedorismo feminino? Por que a gente fala tanto? Por que a gente tem diferença homem e mulher? Eu cheguei à conclusão que é por nós mesmas. Nós temos que nos posicionar diferente. Nós temos que ter atitudes diferentes. Porque só assim nós seremos, primeiro, nós vamos acreditar que somos capazes e nós vamos nos reconhecer como capazes. Porque quando a gente está convicta de que é capaz e que quer aquilo, vocês vão saber o que eu estou falando agora. Surge uma força tão grande dentro da gente de que a gente pode tudo que a gente fala, sai da frente. Que quando a mulher quer alguma coisa, ela está convicta do que ela quer, ela tem segurança do que ela quer, sai da frente. Ninguém segura. A gente fala, ninguém segura. Então é isso, sabe? O que eu quero dizer, porque provocar e deixar essa provocação, de fazer esse exercício, da gente olhar para dentro de si mesma
e buscar as respostas dentro de si mesma, não transferir isso para fora do ambiente ou para as outras pessoas, porque a gente não muda ninguém, porque a gente não consegue mudar a si próprio. Então a gente perde muito tempo da nossa vida tentando mudar as pessoas que estão ao nosso lugar, ao nosso lado, quando a gente tem dificuldade de mudar a si próprio. Se nós começarmos a mudar nós mesmas, nós vamos influenciar o meio que nós estamos e nós vamos mudar por tabela as pessoas que estão ao nosso redor também. Então eu acho que esse é o exercício mais difícil que a mulher tem que fazer. É parar na frente do espelho, olhar para dentro de si mesma, ou descobrir suas qualidades, descobrir suas deficiências, trabalhar suas deficiências, fortalecer suas qualidades e ter um posicionamento quando ela for em reuniões, quando ela for defender a empresa dela, quando ela for querer começar um empreendimento, ela tem que estar transpirando e inspirando aquela convicção que ela tem, porque aquela convicção que ela tem se transforma numa energia que contagia e convence quem está perto de ti, de que aquele é o caminho, de que tu merece uma oportunidade, de que aquilo vai dar certo. Precisamos destacar que Renata, ela foi a primeira mulher a presidir a Associação Comercial, a CIEC de Encantado, e também de liderar uma equipe à frente da Suinofest, um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul e também aqui do município de Encantado. É óbvio que essa experiência veio através do empreendedorismo, né, através da CIAMED, e ela conta pra gente como foi essa oportunidade que ela teve. Quando eu fui convidada para ser presidente da Suinofest, eu me lembro, que eu sucedi a quem tinha realizado a Suinofest, tinha sido o grupo do Sicredi. E fui convidada por eles e não queria aceitar, mas aí as pessoas vão e eu sempre gostei de me desafiar. Eu sempre gostei do gostinho do desafio, né? Mas também a gente pesa, né? Eu não vou me desafiar para ser perdedora também, né? Vou me desafiar se eu acho que eu tenho condições de sair vencedora, né? Lembrem disso, você não aceita. Você sempre tem o direito de dizer não. Você sempre tem o tempo de pedir um tempo para pensar nas coisas. Mas no momento, e todo mundo que trabalha comigo sabe disso, no momento que você decidiu, empenhou uma palavra, eu brinco, te vira, tu vai cumprir. Porque você tinha o direito de dizer que não, se disse que sim, agora tu vai cumprir. E eu tenho isso para mim. Então eu pedi um tempo para pensar, quando eu disse sim, primeira mulher a presidir a Suinofest. Eu falei, meu Deus, quando eu entendi a realidade, o tamanho daquilo, porque na época nós tínhamos uma Suinofest deficitária, uma sede para terminar de pagar, a CIA tinha contas. Com qualquer empreendimento você vai fazendo, vai pagando, vai fazendo, e cada pessoa que vinha aí, cada presidente ia deixando sua contribuição, né? De grão em grão ali, né? Foi crescendo. Mas você imagina a responsabilidade de ser a primeira mulher presidente da Suinofest. Não queiram, acho que foi um dos pesos maiores que eu senti na sociedade, na região, nas minhas costas. Quando eu me dei conta que eu tinha botado ali meu nome numa vitrine e que eu não podia fracassar. Por mim, pela minha empresa, porque iriam me dizer o seguinte, que tipo de gestora ela é, como é que ela consegue ter uma empresa? E pelas mulheres que eu representava. Então, gente, meu Deus, a Suinofest foi um dos maiores desafios da minha vida. 30 dias antes eu parei praticamente de trabalhar na empresa, focar só na Suinofest. Mas, de novo, gente, assim, pessoas maravilhosas, num voluntariado maravilhoso. Se multiplicaram. Eu conversei com várias pessoas, a gente formou um time muito grande e esse grupo, claro que eu tinha a missão de liderar. Claro que eles olhavam para mim e eu sentia esse peso. Mas a Suinofest, eu fui a primeira mulher a liderar, mas a Suinofest não foi feita só por mim. Eu tive a honra e o prazer de fazer parte de uma equipe gigante, de voluntariado gigante, na qual sim eu era presidente, respondia pela imprensa e iria responder se tivesse dado errado, porque a gente comenta o líder, ele responde quando dá errado, mas quando dá certo ele valoriza a equipe e ele faz parte da equipe. Né? Eu sabia disso, estava preparada por isso, mas graças a Deus foi um sucesso a Suino, entregamos um resultado excelente. Logo em seguida eu assumi a CIA, também a primeira mulher a CIA, saímos da sede antiga para a sede nova, um desafio gigante de se reinventar e de reinventar, porque agora a CIA tinha um prédio gigante,
com estrutura para fazer e voltar à verdadeira vocação que era dela, que ela não tinha mais condições no espaço antigo, porque não tinha sala para treinamento, não tinha nada para ser feito, mas ali. A CIA agora teria que mostrar que ele veio e tinha uma equipe que foi saindo, reconstruindo outra equipe, a gente fez a inauguração, vou dizer, trabalhei muito sim, fui muito firme, fui muito forte, enfrentei muitas coisas dentro da entidade, aprendi horrores e continuo aprendendo, eu fiz parte, como todos os presidentes que vieram na sua contribuição, eu fiz parte dessa construção, consegui deixar um legado, mas a cada um que chega também o desafio de reinventar a si, de reinovar, porque as coisas mudam, a entidade precisa mudar, a nossa empresa precisa mudar, e a entidade é uma empresa que o presidente coordena à distância e que tem que confiar numa equipe que está lá e que faz o dia a dia acontecer e toca. E hoje a entidade está aí, na minha época eu mudei estatuto, regimento, junto com as pessoas, criamos um novo formato de diretoria, ou seja, além da sede nova, a gente reestruturou a CIA em todos os sentidos, com os diretores, com as equipes que estavam aí, com as pessoas que estavam aí, com a contribuição de muita gente também no voluntariado, que não cobrou nada. O presidente da CIA não ganha nada, o presidente da Sinofest não ganha nada. Em dinheiro. Mas ganha em conhecimento, relacionamento, amizades verdadeiras que ficam aí, e a experiência do que é empreender numa empresa que você não está presente, mas que você responde por ela e que você trabalha no laço da confiança. Então é um desafio gigante de gestão. Na minha empresa eu estou aqui. Lá eu estava em momentos. Mas a equipe estava lá, estava tocando, e a gente se falava, fazia reunião aqui, fazia reunião lá. E hoje a CIA é uma força muito grande. Eu não imagino Encantado sem a CIA, tá? Porque é uma entidade que luta pelo que é comum, pelo que a gente acredita, que precisa, e que ajudou e continua ajudando a fazer grandes mudanças e transformações na sociedade, na comunidade Encantado. Então está aí uma entidade forte, numa sede própria, graças a Deus, né, liquidadas todas as suas contas, podendo investir como investiu no vídeo monitoramento, investir aqui, investir ali, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos e aqui aplica o dinheiro na cidade. Que um dos grandes lemas da CIA é fazer com que a riqueza circule internamente, que o dinheiro circule dentro da cidade de Encantado. Então, além de tudo isso, eu quero dizer que assim, um agradecimento gigante a todas as pessoas que fizeram parte da minha fase na CIA, que me ensinaram muito, 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 que eu aprendi muito, que deixaram um grande legado como a gente deixou, que ainda fazem parte da CIA hoje e que a gente continua tendo, junto com vocês, com todo mundo, um desafio independente de homem ou mulher, gigante, um compromisso muito grande com a nossa comunidade, com o nosso povo aqui, com a cidade de Encantado. Para a gente já se encaminhando para o final desta conversa, Renata também deixa a sua mensagem, né, de mulher empreendedora, como forma de estar inspirando e motivando outras mulheres que desejam, quem sabe, iniciar neste desafio que é empreender. Olha, eu nesse grande tempo eu aprendi uma coisa, tá? E não é querer ofender nem nada em dizer assim, o sistema financeiro, ele infelizmente, eu falo isso, não é ofensa, ele não foi feito para quem quer chegar lá. O sistema financeiro foi feito para quem já chegou lá. Então, muitas vezes, por que eu digo isso? Porque quando você vai empreender, o primeiro desafio é dinheiro. É você ter dinheiro para empreender. Ou buscar dinheiro em alguma instituição para empreender. E muitas vezes as mulheres, as pessoas desistem nesse obstáculo porque quando chegam para buscar não tem. Ou se tem, é tão caro o juro que inviabiliza você pôr seu negócio e já desistem nesse primeiro momento, tá entende? Então lembrem que o financeiro, o dinheiro é uma parte muito importante, mas ele é uma parte da estratégia de empreender. Você tem todo um planejamento que pode te levar a conquistar isso de uma forma mais barata, de uma forma mais segura, tá? E que vai garantir o sucesso do seu negócio. Então, não desanimem, eu dei como sistema financeiro como um obstáculo, porque esse é um obstáculo real que todo mundo enfrenta. Mas ele não pode ser motivo de desânimo, ele não pode ser motivo de você desanimar na primeira pedra que você encontrar.
Eu sempre falo para o meu pessoal, você vai encontrar várias pedras no seu caminho de vários tamanhos. Na primeira você vai recuar ou você vai pular por cima dela. Se você recuar na primeira pedra, você não vai empreender nunca. E não se iluda. Empreender é um desafio constante, são dificuldades constantes e você tem que se reinventar constantemente. Então, para quem quer empreender, vai morrer empreendendo. Vai morrer enfrentando desafios, vai ter momentos de glória, vai ter momentos de choro, vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos que você vai acordar às 3 da manhã porque você tem um problema para resolver e aí você não consegue mais dormir, você vai rolar na cama até achar a solução e muitas vezes você não vai achar a solução tão fácil assim. Então isso é empreender, tá? Não é viver no paraíso não, tá, gente? Mas você tem que acreditar que você é capaz e estar preparada para todos esses desafios. Porque eu desanimei várias vezes, eu fui à beira de quebrar várias vezes, eu chorei inúmeras vezes, eu dobrei os joelhos várias vezes, mas eu costumo dizer que eu só dobrei o joelho, mas eu não deitei. E mesmo que fosse de uma forma muito fraca e trêmula, eu ia me erguendo, mas eu nunca me ergui sozinha, gente. Eu sempre tive uma equipe, pessoas que estiveram ao meu lado, que eu abracei essas pessoas muitas vezes, mas que muitas vezes me abraçaram também e me colocaram de pé. A principal característica de quem quer empreender, a principal característica de quem quer ter um negócio é a capacidade de influenciar pessoas. Sintetizando o que eu penso para Encantado, e quem me conhece e sabe nas nossas rodas de conversa sabe que eu sou uma pessoa muito consciente da necessidade que eu tenho de ajudar. Principalmente Encantado. Ajudar Encantado... Eu não sou política, não tenho a ver com política, não serei política, não tem nada a ver com política. Tá? Tem a ver com toda essa fase da minha vida que eu passei de aprendizado, na dor, e que eu tenho dentro de mim um apelo muito forte, e uma consciência muito forte da ajuda ao próximo, de ser, quem sabe, um facilitador para a vida das pessoas, assim como muitas foram para a minha vida, facilitadoras, me ajudaram a chegar até aqui, e quem sabe tornar a vida das pessoas, quando eu puder, um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Isso é o meu sentimento que eu tenho para Encantado, e é o meu sentimento que as pessoas que me conhecem sabem. Eu acho que nós podemos ser agente de transformação. Nós não precisamos ficar esperando por ninguém, independente de quem quer que seja. Nós podemos ser agente de transformação desde que o empresário mude a cultura e a cabeça que ele tem de ficar esperando as coisas acontecerem. Eu acho que nós podemos ser os grandes protagonistas da virada. E assim a gente então vai ficando por aqui, né? Hoje 2 podcasts, 2 entrevistas para lá de especial sobre o Dia do Empreendedorismo Feminino. Agradecer também a Renata, né, que abriu as portas do seu negócio, esteve conversando com a gente, ela que é CEO da CEAMED. E agradecer você que ficou com a gente até o final, né? Acompanhou esses 2 trabalhos diferenciados que fizemos por aqui. Agradecer o Igor, que me abandonou na apresentação, mas nos deu todo o suporte técnico aí por trás das câmeras, né? E o podcast volta, o Pode Mais volta na próxima semana, às 19 horas, nos canais da Mais Comunicação. Você pode interagir, comentar, curtir, compartilhar, mandar sua sugestão, que é sempre muito bem-vindo. E assim, agradecemos e vamos ficando por aqui. A todos um ótimo final de semana.